Continuando com a programação, com o penúltimo painel do Fórum Imobiliário BH, que começou ontem. A gente vai receber agora uma das maiores referências quando o assunto é fundos imobiliários no Brasil, que é o Arthur Vieira de Moraes. Eu já vou colocar ele aqui na tela. O Arthur está com a gente. O Arthur é professor da B3, da FIP, IBMEC, FIPECAF, do Infomoney, também é consultor financeiro e apresentador do programa Fiz em Exame. Arthur, se eu deixei de mencionar alguma coisa, você me corrija. Sei que são diversas ocupações, você tem atuado aí na mídia muito forte, trazendo para o centro das discussões o tema fundos imobiliários, que tem crescido absurdamente, inclusive foi solicitado pela nossa audiência, tanto o tema quanto você, para estar aqui com a gente hoje, tirando as dúvidas. Muito obrigado por tirar o tempinho para falar com a gente. Imagina. Obrigado, Leonardo. Você sabe que quando eu vou preencher um cadastro de alguma coisa, uma das maiores dificuldades que eu tenho é aquele campo profissão. Porque eu precisava que tivesse umas 5 linhas ali para eu colocar tudo que eu faço. Então, não se preocupa. Alguma coisa ficou faltando, mas não dá para cobrir tudo mesmo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas sempre muito focado nas palestras, na comunicação, nas aulas. Se tiver que hoje me definir de uma maneira única, eu diria que eu sou um professor em tudo aquilo que eu faço, das diferentes formas que eu faço. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar com gente especializada em mercado imobiliário, e é muito legal quando a gente tem uma outra visão para dar, né? Porque eu tenho, na maioria das vezes, a missão de falar para o investidor, para o outro lado da mesa do mercado de capitais. E aí hoje eu preparei até uma apresentação para a gente pensar do outro lado e ver como o fundo imobiliário pode ser uma alternativa de funding para a indústria, né? E comparando com as ações, porque a gente está num período de muitos IPOs de companhias também. E aí, você pode captar recursos fazendo uma emissão de ações ou procurando uma parceria estratégica com o fundo imobiliário. Vou fazer aqui uma discussão de prós e contras. Pretendo ser breve nessa apresentação para que a gente tenha espaço e tempo para perguntas, comentários, para ter uma discussão importante, que é a grande oportunidade quando a gente está num fórum como esse. Com certeza, Arthur. A sua tela já está compartilhada, eu vou colocar na tela aqui a sua apresentação. E vou sair agora, deixar você no palco e retorno no final para o nosso bate-papo aí. Tá certo? Tá legal. Obrigado. Então, bom dia a todos que acompanham. Já perguntei aqui, temos mais de 100 pessoas online. Como eu falei agora há pouco, eu pretendo fazer uma breve explanação sobre o fundo imobiliário do outro lado, como ele pode ajudar o empreendedor a se financiar e comparar com as ações. Vão ter vantagens e desvantagens, evidentemente, mas são relações bem diferentes. Assim como para o investidor, fundo imobiliário e ação parece ser igual, mas não é, são coisas muito diferentes, para o tomador de recursos também. E é por aí que eu quero fazer uma discussão aqui, e fico aberto, hein? Por favor, concordem, discordem, perguntem, mande as opiniões também, não apenas dúvidas. Então, o fundo imobiliário é uma alternativa de financiamento. Só em 2020 já captou praticamente 20 bilhões de reais, com tudo que a gente está passando, crise e tal, ainda assim 20 bilhões de reais já foram captados por fundos imobiliários. A gente chega a 1 milhão de investidores, provavelmente a B3 anuncia esse mês essa marca cravada de 1 milhão de investidores, mas no último relatório eram 957 mil, então já estou arredondando aqui. E dezenas, talvez centenas de transações com imóveis e CRIs. Eu vou falar bastante, né, a gente vai falar do mercado imobiliário, mas fundo imobiliário é um dos principais tomadores de CRI, né? Você tem uma operação lá que você quer financiar via dívida, então, ao invés de financiar via equity, via patrimônio, e procura uma securitizadora. E muitas vezes um fundo imobiliário pode ser o tomador daquela operação inteira, com mais facilidade, com uma compreensão maior do que está sendo estruturado, e pode facilitar bastante a captar recursos via cessão de recebíveis. Então, esse é um mercado que nasceu para isso, nasceu para ser uma alternativa de funding ao mercado imobiliário, tão dependente do recurso do governo, tão dependente do recurso de caderneta de poupança, e que foram importantíssimos numa época em que o mercado de capitais era pouco desenvolvido,
pela questão da taxa de juros. O juro era muito alto no Brasil, sempre foi muito alto no Brasil, e isso é o maior empecilho ao acesso do investidor ao mercado de capitais e ao pleno desenvolvimento do mercado de capitais. Agora a gente chegou num padrão mais internacional, vamos dizer assim, que é a taxa de juro baixa. E essa taxa baixa ela não precisa ser de 2% ao ano. Se a gente tiver 4 ao ano, 5 ao ano, 6 ao ano, é baixa, é taxa baixa, historicamente baixa, para um país que tinha há pouquíssimo tempo atrás 12, 14, se a gente for um pouco mais para trás, 20, 30, 40% ao ano de taxa de juro, quem tem mais tempo de mercado e está acompanhando essa palestra é um herói, mais do que um sobrevivente, é um herói. Fazer negócios, empreendimentos imobiliários num cenário de taxa de juro tão alta. Fora, eu sei que tem gente aí já de cabelo branco falando, esse menino não sabe como foi antes do plano real. Então aí não tem nem como dizer, é troféu de herói quem conseguiu fazer negócio nessa época. Mas isso, felizmente, ficou para trás. Hoje a gente tem um cenário de juro baixo, que talvez não permaneça em 2% ao ano por muito tempo, mas, a meu ver, a gente está longe de ver esse juro voltar para 10%, 12%, 14% ao ano. Então, se a gente tiver juro baixo, eu vou dizer aqui, uns 6%, 7% ao ano até, por um longo período de tempo, essa história está só começando. Esses 20 bilhões de reais aí não é nada, é muito pouco. Talvez até por tradição não, pelas experiências que tivemos no passado, muita gente está correndo para captar recursos agora, em 2019, 2020, porque muitas outras vezes a janela foi curta, teve pouco espaço, pouco tempo para captar recursos. Quem conseguiu, aí depois mudou tudo, o juro subiu, aquela coisa toda. Me parece, posso estar sendo otimista demais, mas me parece que não é o caso agora, de que o juro vai voltar a subir muito, como aconteceu no passado. O grande desafio para isso é a questão fiscal, e a questão fiscal, mesmo com todo esse dinheiro que o governo está cedendo aí para empresas, para pessoas, a gente está vendo um esforço de não deixar a coisa descambar e desregular como foi no passado. Então eu acredito que o Brasil ainda vai ter juro baixo por alguns bons anos, quem sabe consiga se estruturar para que isso seja perene. Então é só o começo dessa corrida que a gente está vendo ao mercado de capitais, tanto por investidores quanto por empreendedores, é só o começo da história. Olha aqui, o número de investidores. Quando a gente fala 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, se pensar num país do tamanho do nosso, é muito pouco, né? Mas essa imagem é interessante para mostrar o quanto esse desenvolvimento acontece à medida que a taxa de juro cai. Então, isso que eu quero dizer que é só o começo dessa história. Se tem 1 milhão de pessoas investindo, do outro lado tem muita gente, não na mesma ordem, mas muita gente captando esses recursos para empreender no mercado imobiliário. Olha a ordem deste crescimento aí de 208 mil investidores em 2018 para 1 milhão em 2020. Então é um crescimento muito grande e que se explica basicamente pela queda da taxa de juros. É isso que empurra mercados para frente, que leva pessoas a empreender, a inovar, a contratar mais gente, a assumir um pouco mais de risco. Com juro baixo, a gente está só no começo de toda essa história. Olha lá, fila para a IPO do setor imobiliário tem 20 empresas em busca de 20 bilhões de reais. Estamos falando de uma notícia recente que foi publicada no dia 10 de agosto de 2020. 20 empresas do ramo imobiliário na fila para fazer o seu IPO. Hoje foi precificado, hoje está estreando na Bolsa, né, as ações da Pets, que é uma empresa de pet shop, foi precificada lá 55 vezes o seu lucro. A gente tem, ainda mais quem é do setor imobiliário, né, a coisa mais concreta, a coisa mais firme, tem uma certa dificuldade de entender como isso acontece. Mas no mercado de capitais e principalmente no mercado de ações, são múltiplos que muitas vezes são aceitos, principalmente nas fases boas, nas janelas de oportunidade. E aí o empreendedor fala, putz, eu também quero vender a minha empresa a 55 vezes o lucro que eu tenho hoje. Sim, vamos discutir isso. Está longe desse dinheiro ser barato, está longe desse dinheiro ser fácil, mas isso chama muita atenção. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a questão dos IPOs.
E fundo imobiliário, ó, uma previsão de que, uma opinião, na verdade, não uma previsão, mas uma opinião de um grande player desse mercado, que é o André Freitas, sócio da Red Investments, de que no final de 2020 a gente pode chegar a 30 bilhões de captação via fundo imobiliário. Já tem 20 bi até agora, teria que ter mais 10 bi até o final do ano. De qualquer maneira, vai ser mais do que 20 bilhões e esses 20 milhões vão gerar muito negócio, muita oportunidade de negócio no mercado imobiliário, no Brasil todo, em segmentos muito variados. Alguns anos atrás, fundo imobiliário estava lá restrito, esses listados em bolsa, né? Estavam restritos a principalmente lajes corporativas, grandes escritórios, o que restringe muito o mercado ao eixo Rio-São Paulo. É raro ver um fundo imobiliário que tenha grandes escritórios fora da capital de São Paulo e da capital do Rio de Janeiro. O Quineia tem um aí em Belo Horizonte, né, o Boulevard, mas aí é super raro. E para cima, então, mais raro ainda. Depois, o segmento de shoppings foi se desenvolvendo, e esse sim, shopping é shopping no Brasil inteiro. Aqui, não sei se é uma coisa muito regional, mas carioca fala que Praia de Paulista é o shopping center. Mas a verdade é que o Brasil todo gosta de ir ao shopping center, é a praia de todo mundo, né? Então o shopping é um ativo que o recurso dos fundos imobiliários chega em todas as regiões, em todas as partes do Brasil. E galpões de logística, e a região de Minas Gerais está super aquecida, aquela parte de região de Extrema e tal, muitos negócios com fundos imobiliários, inclusive, sendo feitos tanto para financiar construções como para vender ativos já pronto, né? Então, esses são os 3 principais segmentos. Mas está crescendo também, começando a chegar as residências, que não é novidade no mercado de fundo imobiliário, no sentido de o fundo imobiliário entrar como um parceiro, seja como um capitalista, como um terrenista, para desenvolvimento e venda. Isso já acontece há um bom tempo e, na maioria das vezes, aconteceu com sucesso, boas parcerias. Mas agora a Rio Bravo vem com um fundo para explorar a renda de imóveis residenciais. Isso é novidade no Brasil, mas eles vêm tentar captar 200 milhões de reais para comprar ativos residenciais e explorar a renda das mais diversas formas. Tanto com o aluguel tradicional, aquele de 30 meses que quem tem imóvel para alugar ou quem vive de aluguel já está habituado, como contratos mais curtos, dependendo muito da localização e da natureza daquele ativo, eles vão tentar outras formas de contratos também. A Loft, que muita gente conhece como uma das fintechs ou property techs bem sucedidas, ela se financia via fundo de investimento imobiliário, não é um fundo pulverizado com muitos cotistas, mas ela se financia assim, é um veículo que cabe para financiar o seu negócio, com algumas vantagens até em relação a fazer isso via um FIP, que é aquele fundo que vai comprar uma participação na sua empresa, ou um IPO, quando a empresa estiver maior, que é a mesma coisa de vender uma participação da sua empresa. Então vou começar a fazer essa comparação, e o que eu costumo dizer é que chegar ao mercado de capitais é jogar na Série A. Uma coisa é captar recursos aí, family and friends, aquela coisa toda, depois você começa a fazer uma captação menor, com uma operação com uma securitizadora, que foi ali até 30 milhões de reais, a própria securitizadora vendeu para um family office e tal, tá bom, tá subindo, tá chegando na Série B. Chegou num IPO ou estampou o nome da sua empresa num fundo imobiliário, você chegou na Série A. Isso é bom? Claro que é bom, quem não quer estar na Série A? Mas tem consequências. É o estádio lotado, é o cotista querendo saber dos resultados, o investidor querendo saber dos resultados, a imprensa cobrindo, imprensa específica, imprensa bem cada vez mais conhecedora do mercado e fazendo perguntas específicas, o regulador muito mais em cima. Então tem a parte boa e tem os encargos de estar na Série A. Visibilidade, cobrança e regulador muito mais em cima. Como consequência disso, que a gente precisa ser transparente para conseguir entregar e para todos os perfis diferentes, né? Quais as diferenças de captar recursos via emissão de ações ou via fundo imobiliário?
No mercado de ações, você vai fazer uma venda de uma participação do total da sua empresa. Não é o total, não quero dizer que você tem que vender 100% das suas ações. Você pode vender no mercado 5, 10, 15, 30% das ações da sua empresa, não importa. É uma fração ideal de tudo. Entende? Você não escolheu qual parte do seu patrimônio você quis vender no mercado de capitais. Você entregou uma parte de tudo, daquilo que você mais gosta na sua empresa, daquilo que você menos gosta na sua empresa. Vai tudo. A menos que você faça uma cisão e faça o IPO só de um pedaço da sua empresa. Mas se fizer o IPO da empresa toda, você vendeu tudo, né? Uma participação em tudo. Já num fundo imobiliário, você vai vender a participação em projetos específicos, ou em partes de projetos específicos. Tem aquilo que você gosta, tem aquilo que você não gosta. O mercado não vai ficar roendo só osso. Então você fala, vou entregar um pouco de filé e um pouco de osso. Vamos fazer aqui uma composição que se adeque ao perfil, que se adeque ao mercado. Mas ainda assim você pode fazer isso em projetos específicos. Cria uma SPE que a sua empresa é sócia de uma parte, o fundo imobiliário é sócia de uma outra, ou mesmo no próprio projeto, ou nos lançamentos, e aí você escolhe, sem que isso implique, na segunda linha aqui dessa minha comparação, na perda de poder político. Quando eu faço a abertura de capital da minha empresa, eu vendi ações da minha empresa, ações com direito a voto, na maioria das vezes, e significa dizer que eu cedi também uma parte do poder político. Ainda que eu seja majoritário, as minhas decisões estão lá, tem que ser tomadas em assembleia, eu tenho que ouvir agora centenas ou às vezes milhares de investidores e para algumas decisões precisar da votação maciça deles. No caso do fundo imobiliário, olha que interessante, o poder político da sua empresa continua preservado. Existe toda a participação, toda a questão de governança corporativa, de votações e tal, mas isso está no âmbito do fundo. Quer dizer, o fundo é sócio de um pedaço da sua empresa ou de um empreendimento com você, e quem tem cotistas é o fundo, não a sua empresa. Percebe a diferença? Não significa dizer que algumas decisões não vão ser levadas à votação em assembleia e tal, mas não é na sede da sua empresa que isso vai acontecer. É na sede do administrador do fundo imobiliário. Então eu não tenho dúvida em dizer que você preserva mais os seus poderes políticos do que se fizer uma abertura de capital no mercado de ações. Para fazer a abertura de capital e para ter algum tipo de relacionamento, de financiamento via fundo imobiliário, você precisa de uma parceria com um player do mercado, um grande banco de investimentos, geralmente para fazer o IPO, um grande banco de investimentos. O relacionamento com esse banco costuma ser de curto prazo, para fazer o IPO. Ele vai chegar lá, vai te mostrar as vantagens do IPO, vamos conseguir vender a sua empresa a 50 vezes o lucro e tal. Vai dar um banho de loja no seu balanço muitas vezes. Quantas vezes a gente já viu acontecer um empréstimo ponte, o banco vai lá, faz um empréstimo para melhorar o balanço da empresa e depois ele recebe esse empréstimo após o IPO. Tudo certo, tudo dentro das regras, tá? Nenhum problema com isso. E do outro lado, ninguém é obrigado a investir em ação de ninguém, é o preço que for. A gente, no Brasil, tem muita ideia de que o investidor é ingênuo. Não é. Investidores são pessoas como eu, como você, e tem sua capacidade de discernimento, de julgamento, investe nas ações que estão sendo ofertadas no IPO, quem bem quiser. Então, o banco vai te ajudar a montar esse roadshow, a montar o seu plano de negócios e vai colocar o seu IPO na rua. Deu certo? Então, ele foi lá, bateu com vários investidores, voltou para você um dia antes de fechar a oferta e disse, olha, o mercado está disposto a pagar tanto pelas ações da sua empresa. Você topa, não topa, e agora é a hora da palavra final. Você se reúne lá com o conselho, aceitou, topou, dia seguinte está na rua, começa a negociar as ações na bolsa, tem um período de lockdown, talvez o banco tenha ficado com um lote das ações, que passado o lockdown ele pode vender, e aí, sucesso para você, agora daqui para frente você vai sozinho. Não é um relacionamento de longo prazo, na maioria das vezes que você vai ter com o banco que estruturou a sua oferta. E no fundo imobiliário? O fundo imobiliário precisa de um administrador. Veja, na sua empresa o administrador é você. No fundo imobiliário o administrador não é você. É esse banco parceiro, é essa instituição financeira parceira. Ele vai ser para sempre o responsável pelo aquele fundo imobiliário. Então vocês vão ter uma parceria duradoura. Enquanto existir o fundo imobiliário, vocês vão ter uma parceria lá. A sua empresa pode ser o consultor imobiliário, pode ser até
O gestor precisa de uma certificação no mercado de capitais, mas você pode ser o consultor imobiliário, ter liberdade para tomar decisões, mas ainda assim vai ter sempre a vigilância do administrador, por outro lado, a parceria do administrador. Eu acho que um fundo imobiliário de sucesso, não tenho dúvida em relação a isso, é aquele que une essas competências. A instituição financeira para cuidar toda a parte legal, relacionamento com o investidor, relacionamento com o regulador e alguém especializado no mercado imobiliário, ainda mais em situações locais, em decisões, soluções locais, que seja bem conhecedor daquele mercado e daquele público consumidor. Então você vai ter ali um relacionamento de longo prazo se optar em levantar recursos via fundo imobiliário. Com ações você tem facilidade para alavancar. Você pode tomar dinheiro emprestado, a lei permite tranquilamente, depois que você faz um IPO, vai ter até mais facilidade de conseguir tomar recursos emprestados, seja via mercado bancário, seja via mercado de capitais, fazendo emissão de debêntures ou outros títulos. Com fundo imobiliário, a alavancagem ela é exceção, porque, de fato, assim, tomar dinheiro emprestado é proibido. Um administrador não pode tomar dinheiro emprestado para um fundo. Então, a alavancagem em si, ela não é permitida. Dá para fazer de uma maneira sintética, de uma maneira alternativa, comprando um imóvel com prestações, ou fazendo uma estrutura de CRI, de securitização, antes de comprar o imóvel, mas ela, então, acontece numa parte cinzenta da regulamentação. E dificilmente você vai conseguir alavancar 1, 2, 3 vezes aquele projeto via fundo imobiliário. Então, se a alavancagem for algo essencial no seu plano de negócios, fundo imobiliário dificilmente vai ser a melhor alternativa para você. Se não, e ainda no Brasil é raro projetos muito alavancados, a gente tem tradição muito de capital próprio, muitas vezes capital familiar. Então, se a alavancagem não for algo essencial no seu projeto, fundo imobiliário continua sendo uma ótima alternativa. Fora que não está aqui, que a estrutura fundo imobiliário ela é incentivada, né? O próprio CNPJ pode ser isento de imposto de renda, desde que você não tenha um cotista conflitante com mais do que 25% das cotas do fundo. Então, essa é uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, que é um veículo que tem isenções fiscais. No caso das ações, uma vez feito e levantado esse capital, você vai ter pressão por crescimento acelerado. É isso que o investidor de ações quer. A cada trimestre ele quer ver crescer, a cada trimestre. E o mercado imobiliário ele não funciona a cada trimestre, ele funciona a cada ciclo. 4, 5 anos, às vezes até mais do que isso. Então essa é uma dificuldade que quem nunca se relacionou com o mercado de capitais tem quando faz um IPO, ainda mais no segmento imobiliário. É aqui essa pressão. Mas quanto que melhorou no trimestre? Mas como assim trimestre? Eu ainda estou desembaraçando a obra, nem começou a subir ainda. Não é assim. A conversa aqui é outra. Eu quero saber do trimestre. Próximo trimestre, quanto que melhorou? É essa pressão que você vai ter no mercado de ações. Eu paguei 50 vezes o seu lucro, mas eu quero ver isso acontecer muito rápido, certo? E no fundo imobiliário, você vai ter pressão por o quê? Por renda e por transparência. Ninguém está comprando a sua empresa alavancada, até porque a alavancagem não faz muito parte do mundo dos fundos imobiliários. O que as pessoas querem? Entender um projeto e quanto aquilo pode gerar de renda. Seja a renda propriamente dita, na exploração de locação, seja a renda de um projeto de desenvolvimento. Não tem problema, tem vários fundos de desenvolvimento. Mas você vai mostrar um plano de negócios. Então, eu espero comprar esse terreno, subir imóveis dessas características, a minha obra vai demorar X meses, e aí a gente começa a vender, e aí a partir do momento que começa a vender, começa a voltar o dinheiro para o fundo. O mesmo planejamento que você faz, certo? A mesma planilha que você faz vai estar disponível para o investidor, e ele vai acompanhar neste tempo. Ou seja, quanto mais transparente você for na hora de captar recursos, mais alinhado vai estar o discurso com o investidor. Então, o que ele vai querer? Renda e transparência. O investidor de fundo imobiliário é diferente de outros investidores. Não se compara com o investidor de fundo de ações ou fundo DI, por exemplo, que nem sabe quem administra ou quando tem Assembleia Geral, e ele é muito mais presente do que o investidor de ações, muito mais presente. Assembleia Geral de fundo imobiliário tem presença de investidor, tem investidor que vai lá, você falou 5 centavos aqui, por que gastou 7? Ou por que eu não consigo saber
o quanto que essa SPE está custando no balanço, ou se ela está alavancada, se ela não está alavancada. Aí você vai responder, mas eu não sou obrigado a mostrar o balanço da SPE. Eu não te perguntei o que é obrigado, estou te dizendo o que eu quero saber. E por que você não me diz? Então você vai ter pressão por transparência muito mais do que no mercado de ações, mas muito mais. No mercado de ações vem aquela demonstração financeira consolidada a cada trimestre, é assim que é a regra do jogo, e é isso que eu tenho para te mostrar, e se quiser, se contente com isso, porque eu estou cumprindo as regras. No mercado de fundo imobiliário, não é assim. Tem um documento chamado relatório gerencial, que não é obrigatório, e que já tem administrador que entrega esse documento todo mês, hein, com mais de 40 páginas. Com a informação consolidada e com a informação de cada empreendimento, de cada projeto. Essa é a natureza do investidor de fundo imobiliário. Ele quer saber mais, ele quer acompanhar muito mais. Então, só lembrando aí, dois pontos que eu talvez não tenha abordado, a questão da isenção fiscal é muito importante. No fundo imobiliário, e isso é assim no mundo inteiro, a estrutura, a PJ, ela é isenta de imposto de renda se ela cumprir algumas condições. Primeiro, na existência de um investidor conflitado. Quem é esse conflitado? É o construtor, é o vendedor de um ativo. Então, eu tenho um prédio lá, eu tenho alguns imóveis que já são meus, ou da minha empresa, e eu quero passá-los para dentro de um fundo imobiliário. Posso fazer? Pode, não tem problema nenhum. Mas se então, veja que há um conflito, os imóveis eram seus, ou você os construiu, você os reformou. Se você permanecer como cotista do fundo imobiliário com mais do que 25% das cotas, a Receita Federal vai dizer, tudo bem, mas eu não te enxergo como um fundo, para mim você é uma empresa. E aí vai pagar imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, ISS, tudo normal, aquilo que você já conhece. Quer ser um fundo imobiliário de verdade, gozar de isenção tributária, então pode haver conflito de interesse, não é que não possa, mas a estrutura tem que ser bem pulverizada. Este investidor conflitado, ele, a sua família, suas empresas, as coligadas, esse investidor conflitado tem que ter, no máximo, 25% das cotas. Se isso acontecer, legal, estrutura isenta de imposto de renda, fora a distribuição para o cotista, que também pode ser isenta de imposto de renda. Qual é a outra condição? É distribuir 95% do lucro líquido a cada semestre. Então, numa companhia, eu sou tributado como empresa, né, se eu emitir ações, eu sou tributado como uma empresa qualquer, mas eu posso reter lucro. Eu não preciso distribuir praticamente todo o meu lucro, como é o caso do fundo imobiliário. Posso distribuir só um pouquinho, posso distribuir 5%, 10%, 15%, aquela história de que é obrigado a distribuir 25%, isso é bobagem. Você distribui o que estiver no Estatuto Social. O que a nossa lei diz é, caso o Estatuto Social da companhia não preveja um valor, não tenha nada, então aí tem que ser no mínimo 25%. Mas se você colocar no Estatuto da sua companhia que você vai distribuir 5% e reter 95%, é absolutamente permitido pela lei das SA, certo? E num fundo imobiliário? Aí não, fundo imobiliário, a lei diz, Lei 8668 de 93, que você é obrigado a distribuir no mínimo 95%. Então não dá para reter lucro, dá para reter 5% só. Então veja as principais diferenças. Numa empresa você vai ter tributação, mas vai poder reter lucro para reinvestir no seu próprio negócio. Num fundo imobiliário a estrutura vai ser isenta, mas você não vai conseguir reter lucro. Bom, mas eu preciso de mais recursos para ampliar o negócio. O que eu vou fazer? Nova oferta de cotas. Vai passar o Pires para o mercado de novo. Lembra da importância de ser transparente? Você faz uma vez, na segunda vez você vai ter que, confia em mim de novo. Deu tudo certo, ou deu errado, mas agora não vai dar errado mais. Confia em mim, eu preciso de mais dinheiro para a gente crescer esse fundo, ter lucro e distribuir lucro. Essa vai ser a principal diferença do fundo imobiliário do ponto de vista de retenção de lucro e de tributação, comparando com as ações. E essa natureza do investidor, acho que é algo muito importante para a gente relembrar. Com ações você vai ter pressão por crescimento acelerado, com fundo imobiliário você vai ter pressão por renda e transparência. Não é que você não vai precisar ser transparente no mercado de ações, não é isso, tá? Mas no mercado de fundo imobiliário vão te cobrar mais transparência ainda. Bom, quem procurar, se você pretende captar recursos via fundo imobiliário, quem procurar? As gestoras, os administradores, e aqui vai um discurso meio suicida num evento com essa oportunidade de fazer tantos contatos,
mas quero dizer que muitas vezes as pessoas me procuram falando: eu tenho um empreendimento e eu quero captar via fundo imobiliário. Eu não sou essa pessoa, o meu negócio, como eu disse, é a comunicação, é da aula, é da palestra, treinar os seus funcionários. Se você precisa disso, eu sou o cara, e pode ter certeza que eu sou o cara. Agora, se você tem um ótimo empreendimento e precisa de recursos via fundo imobiliário, eu não sou a melhor pessoa para você procurar. Estes são as pessoas certas para você procurar: os administradores de fundos imobiliários ou as gestoras de fundos imobiliários, tá? Eu coloquei alguns aí, tem muito mais do que isso, coloquei alguns nesse slide. Para a gente terminar esse meu monólogo, que eu espero poder discutir, não só responder dúvidas, mas também ouvir opiniões, notícia do dia 8 de setembro de 2020, super fresca. Falhas do passado pesam sobre IPOs de construtoras. Então, quero reforçar essa mensagem de que o dinheiro do mercado de capitais não é fácil e nem é barato. Ah, mas, vou conseguir vender minha empresa a 20 vezes o lucro, 30 vezes o lucro. Parece um dinheiro barato. Não sou eu que preciso dizer para qualquer pessoa aqui dessa audiência que não tem dinheiro fácil, que não tem dinheiro barato. Isso simplesmente não existe. Chegar na classe A, na série A, é ótimo. Se manter não é fácil. Então você vai ter que ter diretorias que não tinha, relacionamento com investidores, demonstrações auditadas para sempre. Não é fácil. E fora a questão da pressão por crescimento. É impressionante como na época, quando essa manchete fala falhas do passado, a gente está falando ali de 2012, 2013 mais ou menos, ou até um pouquinho antes, em que muitas empresas do ramo imobiliário fizeram IPO, captaram muito dinheiro, e aí fizeram o que com esse dinheiro? Saíram ouvindo lá aquela pressão por resultados trimestrais, saíram pagando qualquer preço por terreno, começaram a operar em mercados que não sabiam operar, começaram a operar em regiões que não eram a sua. Então, eu preciso crescer, e eu sei fazer imóveis de alto luxo em Belo Horizonte. Esse é o meu público, as pessoas conhecem a minha marca. O sujeito fala: eu moro num imóvel tal, num prédio feito por tal pessoa, mas eu preciso crescer. Então, eu vou fazer minha casa, minha vida, no interior de Pernambuco. Mas tudo bem, eu tenho bastante dinheiro, eu fiz uma captação agora no mercado de capitais, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não é assim. Sua empresa não chegou no patamar que chegou da noite para o dia, não é tão fácil assim competir no mercado dos outros, em segmentos que você não está habituado. Então, cuidado com isso. Essas 20 empresas que estão tentando captar recursos, eu torço de verdade para que sejam todas muito bem-sucedidas, porque isso é bom para o país, isso é bom para a economia, é bom para mim, é bom para você. Mas cuidado com essa injeção de capital da noite para o dia e essa pressão por resultados de curto prazo, que é típico do mercado de ações. É incrível como muitas das companhias que conseguiram, das empresas que eram familiares, fechadas, tradicionais, e que captaram recursos na rodada anterior, que já tem muitos anos, muitas delas perderam uma excelente oportunidade de se consolidar no mercado. Então, cuidado, dinheiro do mercado de capitais não é fácil e nem é barato. Tenha sempre cabeça de longo prazo. Se você for transparente nas expectativas e principalmente transparente nas entregas, o mercado de capitais vai ser um tremendo aliado e vai ter dinheiro sempre para financiar os seus projetos. Sempre. Não só em época de janela de oportunidade, como se fala agora. Para negócio bom, sempre tem dinheiro. Sempre tem dinheiro. Janela de oportunidade, eu brinco, janela de oportunidade serve muito mais ao oportunista. Porque para negócio bom, chove dinheiro em qualquer época, não importa, certo? Mas o negócio ser bom não significa só aquela expectativa de lucro que você está mostrando no seu roadshow. Negócio bom é aquele que o investidor enxerga valor também na questão da governança, da comunicação, da transparência, sem falar numa pressão, felizmente, que vem crescendo, que é das questões sociais e ambientais. Então, hoje se fala muito em ESG, né, ou ASG. Certamente alguém já tocou nesse assunto durante aqui o evento. Eu estou falando muito da parte da governança, da parte de mercado de capitais, da parte que concerne ao relacionamento com o investidor, mas também tem a parte social e a parte ambiental. Se você entregar isso ao longo do tempo, o mercado vai ser um grande aliado, vai ter recursos para financiar o crescimento por muitas gerações na sua companhia. Era isso. Já falei bastante aqui.
Vamos bater um papo, vamos discutir, não apenas responder dúvidas. Vamos lá, Arthur. Vários comentários aqui, algumas perguntas, alguns realmente posicionamentos que eu vou transformar em perguntas para você, para a gente comentar aqui. Vamos lá, vou começar do Isaías, que foi o primeiro. Teve um momento que você falou do 1 milhão de investidores, né, que a B3 deve anunciar. Sim. Ele perguntou se nem a pandemia assustou o pequeno investidor, considerando que essa maioria são pessoas físicas. Isaías, é muito interessante a questão do juro baixo, sabe? Teoria e prática aqui no Brasil, elas não se comunicavam, porque nos Estados Unidos, por exemplo, são 87 milhões de investidores em fundos imobiliários. 87 milhões. E o que a gente tinha aqui? 200 mil há 3 anos atrás. Só que o que a gente tinha há 3 anos atrás? Taxa de juro de 12%, 14% ao ano. Não dá certo, não faz sentido. Por que eu vou tomar risco do mercado de fundo imobiliário, do mercado de ações ou qualquer coisa assim, com a possibilidade de deixar meu dinheiro num CDB e ter 12%, 13% ao ano líquido de rentabilidade? Então, o que a gente nota é que a hora que a taxa de juro vem para baixo, a teoria e a prática se encontram e com uma força, com uma velocidade que eu não sabia que era tão rápido assim, tá? Eu sempre soube da teoria que taxa de juro baixo ia incentivar o mercado de capitais, mas quando a gente viu acontecer na prática, foi impressionante. E se a gente voltar aquele slide, você pensa assim, em 2019 a taxa de juros já estava caindo, em 2018 já estava caindo, né? Vindo de um patamar muito elevado, de 14,25, mas ela já vinha caindo. Até uns 6% ao ano, o crescimento vinha acontecendo, o crescimento de investidores, mas não era tão pronunciado. De 6% para baixo, o negócio ficou exponencial, o aumento de investidores. Então, não é que a pandemia não assusta todo mundo, mas a realidade de ver o seu dinheiro não render na renda fixa, que é a função dela, veja, a renda fixa é feita para conservar dinheiro, não para multiplicar dinheiro. Essa era a grande dificuldade que a gente tinha no Brasil, essa era a grande anomalia. Para que eu vou empreender, para que eu vou comprar um terreno, desenvolver, vender, se eu posso deixar o dinheiro no CDB do banco e ficar comendo pipoca assistindo a sessão da tarde e ganhando dinheiro com isso, entende? Essa era uma anomalia que a gente tinha no país. Então, apesar da pandemia, quando o Copom tira a taxa de juro de 6 ao ano e joga para 2, acelera ainda mais esse processo de transferência da renda fixa para a renda variável. Não que a renda fixa tenha morrido, mas agora ela encontra a sua função, que é preservar valor. Quem quer multiplicar valor ou vai empreender ou vai financiar empreendedores via mercado de capitais. Perfeito, Arthur. Tem uma colocação aqui do Antônio que eu vou transformar numa pergunta para você no final. Aqui ele fala: alguns segmentos do mercado imobiliário foram mais impactados pela pandemia, como shopping, escritórios, que são ativos que costumam receber a maior quantidade de aportes de FIIs, né? E está correto na afirmação. Minha pergunta é: qual foi o tamanho do estrago, Arthur, e qual a perspectiva que você está vendo para os próximos meses aí, 12 meses, e até em longo prazo também? Legal. É interessante que os segmentos foram impactados de maneira diferente e alguns foram até beneficiados, né? O segmento de galpões, por exemplo, aqueceu durante a pandemia, ou em função da pandemia, deu uns passos para frente no ciclo do mercado imobiliário. Os shoppings e os hotéis foram os mais impactados, e acho que o hotel ainda muito mais do que shopping. O tamanho do estrago no shopping, a gente viu, fechou, uma coisa absolutamente impensável, fechou um shopping center, né? Não, praticamente todos, Brasil afora, com o custo lá e a receita não entrava. Isso durou aí uns 3 meses, mais ou menos, e agora as reaberturas são graduais. As vendas estão voltando, talvez acima do que se esperava, e sustentada por duas coisas diferentes. Primeiro, nas classes mais simples, mais baixas, o auxílio emergencial, 600, 300, que seja, mas é muito dinheiro entrando no bolso das pessoas e que vão gastar porque precisam gastar. E o shopping é uma facilidade, porque você não vai lá só para comprar roupa de marca, você também vai lá comprar fralda, também vai lá comprar coisas do dia a dia. Então, tem os shoppings de classe baixa sendo bastante sustentados ou ajudados pelo auxílio emergencial, e os de classe alta, eu não vou dizer que a diferença seja a classe alta ou baixa, mas todo mundo que está na sala percebe o quanto isso está acontecendo.
em alguns setores foram muito, muito, muito favorecidos com essa crise. O setor financeiro, por exemplo, foi um deles. Taxa de juros a 2% ao ano está fazendo tudo isso que a gente está vendo. Setor imobiliário, o residencial, as construções estão aquecidos. Eu conheço gente que perdeu emprego, conheço gente que teve uma redução de metade do salário e está feliz porque não perdeu emprego, e conheço gente que em setembro já bateu toda a meta do ano e que vai receber o maior bônus que já teve na vida. Então, essa diferença está muito marcante durante a pandemia. Então, os shoppings de classe alta também. Esse cara que em setembro já sabe que vai receber tudo aquilo de bônus, ele vai gastar, ele vai curtir com a família um pouco, vai sair de casa. Então, a recuperação no setor de shoppings está acontecendo e talvez até um pouco mais rápido do que se imaginava. O que eu vejo de previsões, de cenários, é pensar em shopping voltando a vender o que vendia daqui a um ano, mais ou menos. Talvez seja um pouco mais rápido. E os escritórios, muita discussão a respeito dessa questão do home office se tornar algo em larga escala e algo permanente. Vamos para o campo das opiniões, eu não acredito nisso, acho que o escritório continua sendo importante, relevante para um monte de coisa, para a cultura da empresa, para o networking. Tenho certeza que, apesar da facilidade da gente fazer esse evento online, todo mundo preferia ter desligado um pouco, se encontrado em algum lugar em BH, poder trocar cartão de verdade, apertar a mão. Então eu não vejo um impacto muito duradouro da questão do home office no mercado de escritórios. Vai haver um impacto dessa redução do PIB. As empresas que estão indo mal, elas vão acabar devolvendo espaço. Mas também a gente está vendo muita empresa crescendo. E essas vão ocupar espaços. A mesma coisa que eu exemplifiquei com as pessoas, gente que perdeu emprego, gente que teve redução de salário, gente que está estourando, batendo meta, acontece com as empresas. E essas empresas que estão batendo metas vão expandir os seus negócios. Então, aos poucos vai vir um equilíbrio também no mercado de escritórios, mas eu diria que andou umas casinhas para trás também no ciclo do mercado imobiliário. Tá certo. Arthur, tem uma pergunta aqui sobre a diferença entre patrimônio e preço. O pessoal está preocupado. No início da pandemia, os preços das cotas caíram bastante. Sim. Mas isso significa que o patrimônio tenha sido afetado, certo? Certo. O contrário é verdadeiro. Tem um monte de fundo aí com preço muito acima do valor do patrimônio, e principalmente os fundos do mercado de logística. Isso acontece. No início da pandemia foi o seguinte: o fundo imobiliário, eu acho que ele tem 3 grandes pilares que sustentam o interesse dos brasileiros por ele, tá? Só dos brasileiros, isso é muito comum no mundo todo. Primeira, o ativo imobiliário, o ativo real, o ativo palpável. A gente passa em frente, a gente frequenta o shopping, o hospital que eu nasci hoje pertence a um fundo imobiliário, é muito palpável, é muito mais fácil de se relacionar com isso do que falar, olha, você vai ser acionista da Braskem, a Braskem é uma empresa petroquímica. Cara, eu não sei nem o que é petroquímica, eu não sei nem onde fica a Braskem. Agora, o escritório que eu trabalho, o shopping que eu frequento, isso é muito palpável e isso ajuda o interesse do investidor. E os outros dois? Os rendimentos que são distribuídos, eles são relativamente constantes e previsíveis. Relativamente constantes e previsíveis. O que a pandemia fez de cara, e principalmente com os setores de shopping e de hotelaria? Esses 2 pilares, os rendimentos passaram a ser inconstantes e imprevisíveis. E o mercado precifica como as cotas? Principalmente pela distribuição de renda. E aí você vai lá e tira a distribuição de renda de alguns, e nos que não tirou a distribuição de renda, no primeiro momento deixou ela em suspeição. Será que o inquilino vai pagar? Será que não vai pagar? Então, esses 2 pilares, a crise passou uma rasteira lá em março, e com isso os preços desabaram. O que sobrou? Em algum momento alguém falou, opa, pera lá, não tem renda, mas tem patrimônio. E aí, então, os preços foram subindo, encontrando referência no valor do patrimônio. Ainda que você ache que o patrimônio esse ano vai ser diferente do ano passado, numa reavaliação aquele ativo vai estar mais barato, provavelmente, não é 20%, 30%, 40% que um ativo imobiliário bem localizado vai perder por causa de uma crise, de um efeito desse. Então, o patrimônio ajudou a balizar no momento da queda, um pouco depois do pior da queda. E agora o que a gente está vendo, principalmente no setor de logística, é por essa questão da renda, onde foi menos impactada a renda? No segmento de logística por 2 motivos. Muitos contratos atípicos, duradouros,
contratos que não prevêem participação no resultado do inquilino, então eles são mais previsíveis, e passou o medo de que o inquilino não ia conseguir pagar o aluguel, porque principalmente o setor de varejo está naquela parte do Brasil que está batendo meta em setembro e já bateu a meta do ano todo, certo? Então o pessoal falou, opa, aqui tem renda que eu volto naqueles 2 pilares, ela vai ser constante, ela vai ser relativamente previsível. Mas com isso acaba precificando só pela renda e não presta atenção no patrimônio. Então tem muito fundo de logística sendo negociado no meio da crise, com ágio sobre o patrimônio de 30%, 40%. E eu, pelo menos, não vejo motivo para isso. Eu acho que preço é um negócio importantíssimo e um bom negócio, se eu pagar caro por ele, um bom ativo, se eu pagar caro por ele, continua sendo um bom ativo, mas deixa de ser um bom negócio. E aí eu acho que tem muita gente comprando bons ativos, mas fazendo maus negócios no preço atual desse segmento de logística. Legal, ficou alerta aí para quem tem feito maus negócios no segmento de logística. Sei que tem alguns investidores aqui também, pessoas físicas, mas também temos incorporadores e players que desenvolvem projetos logísticos, então fica o alerta aí para todo mundo. Arthur, tem uma pergunta do Anderson sobre o segmento residencial. Uhum. Anderson Alves, ele pergunta, no segmento residencial seria um fundo por SPE? Não conheço nenhum projeto que captou via FIIs. Tem vários, Anderson. Procura principalmente os fundos da RB Capital lá no passado e mais recentemente um fundo da Kinea, o Kinea Real Estate, KNRE 11. Não precisa ser um fundo por SPE. Você vai ter uma SPE por empreendimento, certo? Então o fundo imobiliário ele tem participação em 10 SPEs diferentes, por exemplo, certo? E aí com isso você consegue segregar, né, bem o risco em cada um dos empreendimentos. Os fundos que eu falei, por exemplo, da RB Capital, eles tinham parceria com várias incorporadoras diferentes. O da Kinea foi só com a Iven, mas mesmo assim faz uma SPE por cada empreendimento. Então não é um fundo por SPE, mas várias SPEs por cada fundo. Perfeito. O Anderson fez um comentário, Arthur, mas eu vou fazer mais uma pergunta e depois o comentário dele para finalizar, que foi um bom comentário, eu gostaria que você respondesse ele. Antes disso, tem mais uma pergunta sobre o estatuto que você mencionou no final da apresentação. O investidor olha a fundo esse estatuto na hora de aportar? Existe uma recomendação para se tornar mais competitivo e mais atraente ao investidor sem ceder muito na retenção? Deixa eu entender melhor. Se o investidor olha muito o estatuto na hora de aportar, nem todos, a maioria diria que não. Existe uma recomendação para se tornar mais competitivo e mais atraente ao investidor sem ceder muito na retenção. É o seguinte, tem a CVM no meio do caminho, tem muita exigência que a CVM está lá engessada. O que eu quero dizer é o seguinte, a CVM não é uma instituição engessada, a regulamentação vai mudando, vai modernizando, mas o regulador nunca é tão ágil quanto o mercado, não tem jeito. E eu tenho a sensação que a CVM está mudando uma coisa importante no seu DNA, que é se tornar cada vez menos paternalista. Agora, quando você vai fazer uma emissão, você tem lá que, se for uma emissão pública propriamente dita, e é bom a gente lembrar isso, quando eu faço uma emissão pública, qualquer pessoa pode comprar uma cota a partir de R$100 e tal. Esse dinheiro ele é difuso, mas não é que ele não tem dono, ele tem dono. A gente está captando poupança popular, são pessoas, são famílias. A gente não enxerga, ele é difuso, mas é gente de verdade que é dono do dinheiro do outro lado e que está investindo no seu empreendimento e confiando em você. Se você está fazendo isso via uma oferta pública, uma 400, tem todo um prospecto inicial que tem que ser preparado para o mercado e a CVM é muito detalhista no que precisa ser colocado lá. Esses prospectos têm, às vezes, 600, 800 páginas, um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tudo isso, um advogado especializado do mercado, o próprio administrador, gestor, já vai ser capaz de direcionar isso para você. E ali tem que dar muita informação. As pessoas vão ler isso? Pouquíssimos vão ler, mas vai ter gente que vai ler sim, bastante até. Não a maioria, mas bastante. Lembra que não tem só investidor, tem um analista. O analista vai ser pressionado. Pô, esse fundo novo, devo investir ou não? Então ele vai lá, vai pegar o seu prospecto e vai ver todas as informações, fazer um relatório. Tem a imprensa, que está de olho também, tem outros players, né, outros concorrentes. Então, é importante ser transparente desde o começo, sim. E importante para você que captou depois. E quanto mais alinhado tiver essa história desde o começo,
maior a chance dela ser uma parceria muito duradoura. Legal. Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, o que ele quis dizer foi que se eu distribuir uma porcentagem maior, a tendência de eu conseguir mais investidores, né? Porque você disse que não teria problema nenhum você reter 90 e distribuir 10. No caso das ações. No fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95. Então acredito que ele tenha se confundido as ações com os fundos. Com certeza foi isso. Perfeito. Arthur, e para finalizar, a gente está passando um pouquinho do tempo aqui, estou até vendo o Romeu Buzarella aqui já no backstage. Grande Buzarella. O próprio Anderson fez um comentário, você fez uma referência em relação ao futebol, ele falou, time pequeno às vezes chega na Série A, mas não costuma sobreviver muito. No caso dos funciona da mesma forma? É essa comparação mesmo, sabe? A Série A é difícil chegar, mas é mais difícil ainda se manter na Série A, entende? Quando tem a janela de oportunidade, o banco bate na porta do empreendedor. Tenho certeza que tem gente aqui que está online que aconteceu isso. O banco, você estava lá trabalhando normal, pensando nos seus projetos e chegou alguém da Faria Lima lá falando, cara, vamos abrir o capital da sua empresa. Olha que maravilha, vai entrar um monte de dinheiro e tal, vamos abrir o capital da sua empresa. Porque ele tem meta de fazer isso também, ele tem que entregar isso, ele precisa achar gente disposta a fazer IPOs. Então você chega, num período desse você chega na Série A, mas se manter não é fácil, não é barato, e principalmente empresas familiares, você está a vida inteira acostumado a tomar decisões ali, sabe, decisões patriarcais, é só com a família e tal, de repente vem opinião de tudo quanto é lado, investidor gringo, investidor pequeno, fundo de pensão, e querendo apitar no seu negócio, principalmente cobrando aquele resultado a cada trimestre. Não é fácil se manter na Série A, mas todo mundo quer estar na Série A, não tenho a menor dúvida a respeito disso. Talvez seja só questão de esperar o melhor momento. E aí eu repito, a taxa de juros está baixa, eu acredito que vai permanecer baixa, ainda que não em 2%, vai permanecer baixa por muito tempo. Se você adiar o seu IPO hoje para daqui a 1 ano e meio, o mercado vai estar lá e vai ter oportunidade de captar recursos, talvez você esteja mais estruturado. Ou começa transformando outra grande vantagem, né? Para captar recursos com ações, você tem que ser sociedade anônima. Com fundo imobiliário, tanto faz a empresa, a constituição que você tiver. No caso das ações, se você já é uma sociedade anônima, emite uma debênture primeiro, vai se relacionando com o mercado, com o CVM, com agente fiduciário, com investidor, com assembleias. Se você perceber que você consegue, vai bem, se dá bem com esse relacionamento, aí você pode dar o próximo passo e fazer uma emissão de ações. Legal, Arthur. Até teria mais questionamentos, até meus aqui, que eu tenho algumas curiosidades, mas a gente realmente passou um pouquinho do tempo, então eu gostaria de agradecer você pela presença, tirar um pouquinho, uma parte do seu almoço para com o povo mineiro aqui, com os incorporadores, loteadores, construtores, enfim, chopeiros, pessoas que atuam com industrial no mercado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, cara. Agora você vai falar com um craque que é o Romeu Buzarella, e tudo isso que eu falei, ele resume em uma única frase. Espero que eu não esteja roubando uma parte da palestra dele. Ele fala assim, hoje em dia, o Ernest vende e o Yang entrega. Se o Ernest vendeu, manda o Ernest para entregar. Aí você vai ter relacionamento duradouro com o mercado de capitais. Obrigado, abraço. Tá comentando aqui, muito boa, dando risada, que é isso mesmo. Obrigado, Arthur, abraço, e eu estendo o convite e a nossa plataforma da Smart para que a gente discuta cada vez mais sobre fundos imobiliários e informe o mercado. Nosso objetivo realmente é trazer informação e fortalecer o nosso setor como um todo, e os fundos, com certeza, são uma parte muito importante disso. Estou à disposição. Valeu, Arthur, obrigado. Bom fim de semana. Tchau.